Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais comentados do mundo automotivo nos últimos anos: o câmbio Power Shift. Você provavelmente já ouviu falar dele, seja em propagandas, em conversas de oficina ou até em reportagens. Mas afinal, o que é esse câmbio? Por que ele ficou tão conhecido? No vídeo de hoje, vamos explicar de forma clara e como essa tecnologia surgiu, quais foram os principais desafios enfrentados pelos motoristas e, claro, como a marca respondeu a tudo isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender toda essa história. O câmbio Power Shift é um tipo de transmissão automatizada de dupla embreagem que ganhou bastante espaço no mercado brasileiro a partir de 2013, quando passou a equipar veículos populares e médios da Ford, como Fiesta, Focus e EcoSport. Sua proposta era oferecer ao consumidor o melhor dos dois mundos: a eficiência de um câmbio manual, com menor consumo de combustível e trocas rápidas, somada à conveniência de não precisar acionar o pedal de embreagem. No papel, a ideia era bastante promissora. Sistemas de dupla embreagem já eram utilizados em carros de alta performance na Europa e tinham fama de unir conforto e desempenho. O Power Shift seguia essa tendência, mas com foco em carros de uso cotidiano. O objetivo era democratizar uma tecnologia antes restrita a veículos de nicho. Como funciona a tecnologia? O Power Shift utiliza duas embreagens que atuam de forma alternada. Enquanto uma está engatada em uma marcha ímpar, primeira, terceira, quinta, a outra já prepara a marcha par seguinte, segunda, quarta, sexta. Isso permite que as trocas sejam feitas rapidamente, quase sem interrupção da força enviada ao motor. A Ford optou por adotar embreagens secas, sem banho de óleo, para reduzir peso, custos e melhorar a eficiência energética. Essa decisão, por um lado, favoreceu o consumo e o desempenho, mas trouxe alguns desafios adicionais de durabilidade, especialmente em condições de tráfego intenso e variações de temperatura. Pouco tempo após o lançamento, começaram a surgir relatos de proprietários sobre alguns comportamentos diferentes do que se esperava de uma transmissão automática tradicional. Entre os mais comuns estavam trepidações nas arrancadas, principalmente em subidas, trancos em trocas de marcha, perceptíveis em baixas velocidades, superaquecimento em uso severo, com aviso no painel pedindo para aguardar o resfriamento, luzes de alerta do módulo de controle, TCM, que podiam levar o veículo a entrar em modo de segurança. É importante destacar que muitos desses sintomas não impediam o funcionamento do carro, mas causavam estranhamento aos motoristas acostumados com câmbios automáticos convencionais ou CVT. Ao identificar o volume de dúvidas e reclamações, a Ford implementou uma série de medidas de atendimento ao cliente. Em 2016, a marca anunciou no Brasil a extensão da garantia para componentes do câmbio, incluindo o módulo eletrônico TCM e a embreagem. Essa garantia foi ampliada para até 10 anos ou 240 mil quilômetros, dependendo da peça, dando mais tranquilidade ao consumidor. Além disso, a empresa realizou atualizações de software, substituiu embreagens quando necessário e reforçou a comunicação com os concessionários para orientar diagnósticos e reparos. Essas ações mostraram um esforço de suporte ao cliente, típico de quando uma tecnologia nova passa por um processo de adaptação em condições de uso diferentes das previstas inicialmente em projeto. Muitos veículos receberam reparos dentro da garantia e voltaram a rodar normalmente. Proprietários relataram melhora significativa no comportamento do câmbio após atualizações de software ou substituições de componentes. Por outro lado, também houve situações em que os sintomas retornaram após algum tempo de uso. Isso se deve, em parte, ao próprio desenho do sistema com embreagens secas, que sofrem mais desgaste em situações comuns no Brasil, como congestionamentos e tráfego urbano intenso. É por isso que, até hoje, a percepção sobre o Power Shift é variada. Alguns motoristas relatam experiências sem problemas ao longo de anos, enquanto outros enfrentaram trocas repetidas de embreagem ou reprogramações de módulo. Do ponto de vista da engenharia, o Power Shift representou um avanço, mas também um desafio. A aplicação de uma transmissão de dupla embreagem em carros compactos e médios trouxe ganhos de consumo e desempenho,
Mas a escolha pelo sistema seco mostrou-se mais sensível em ambientes severos de rodagem. Mecânicos especializados apontam que a durabilidade poderia ter sido maior se fosse adotada a solução de embreagem banhada a óleo, mais robusta, porém também mais cara e menos eficiente em termos de economia de combustível. Foi, portanto, uma decisão de engenharia que buscava equilibrar custo, eficiência e acessibilidade ao consumidor final. O câmbio Power Shift marcou época no Brasil. Por um lado, ajudou a difundir o conceito de transmissões mais modernas em carros de entrada e médios. Por outro, enfrentou desafios de aceitação por conta das diferenças de comportamento em relação ao que o público brasileiro estava habituado. Com o passar dos anos, a Ford acabou substituindo o sistema em seus novos modelos por outras soluções, como câmbios automáticos convencionais e CVTs, que se mostraram mais adequados ao perfil de uso local. Mesmo em 2025, veículos equipados com Power Shift continuam circulando em grande número. Muitos já estão fora de garantia, mas há uma rede de oficinas independentes especializadas no reparo dessa transmissão. Hoje, o diagnóstico e a manutenção são bem mais conhecidos e peças de reposição estão mais acessíveis. Isso significa que, apesar da polêmica inicial, manter um carro com Power Shift em bom estado é perfeitamente possível, desde que se faça a manutenção correta e se entenda as características específicas do sistema. O caso do Power Shift traz algumas lições importantes tanto para a indústria quanto para os consumidores. Adaptação ao mercado local, tecnologias globais podem se comportar de forma diferente em condições regionais, e testes adicionais são sempre importantes. Comunicação com o cliente. Quando surgem dúvidas ou reclamações, uma resposta rápida e clara ajuda a manter a confiança. Equilíbrio entre custo e robustez. Soluções que privilegiam preço e eficiência podem exigir mais cuidados de manutenção. Evolução tecnológica. A indústria automobilística é feita de tentativas, acertos e ajustes. O Power Shift contribuiu para que novas transmissões mais confiáveis e adaptadas surgissem. O câmbio Power Shift da Ford foi uma proposta inovadora, que trouxe tecnologia avançada para um segmento de veículos populares. Ele oferecia vantagens reais em termos de consumo e desempenho, mas também apresentou desafios de durabilidade em certas condições de uso. A Ford respondeu estendendo garantias, realizando reparos e atualizações, e muitos proprietários tiveram seus carros atendidos com sucesso. Ainda assim, para alguns consumidores, os sintomas voltaram a aparecer, mostrando que a tecnologia exigia cuidados específicos. Hoje, com oficinas mais preparadas e informações amplamente disponíveis, conviver com um veículo equipado com Power Shift é mais tranquilo do que no início. E muitos carros seguem em circulação sem maiores problemas. No fim, o episódio se torna parte da história da evolução automotiva. Um exemplo de como a introdução de novas soluções pode gerar aprendizado para fabricantes, consumidores e toda a cadeia de serviços. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você é bem-vindo por aqui. Agora você já sabe que o câmbio Power Shift foi uma tecnologia que trouxe muitas discussões, gerou aprendizados para a indústria e até hoje levanta curiosidade entre motoristas e apaixonados por carros. Não foi só a Ford que enfrentou desafios com transmissões de dupla embreagem, mas como a marca popularizou esse sistema no Brasil, acabou ficando mais conhecida pelo assunto. Outras marcas que usaram transmissões de dupla embreagem seca também enfrentaram situações parecidas, e ao longo do tempo buscaram soluções para aumentar a confiabilidade. Deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Conte aqui nos comentários. Você já teve um carro com Power Shift ou conhece alguém que teve? Como foi a experiência? Até o próximo vídeo, valeu e até mais!